novidade aqui. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Não sei onde é que a gente está. Deixa eu só pegar aqui uma novidade aqui. Bruninho Peck já vai falar com vocês. Deixa eu só fazer uma apresentação. Olha que novidade maravilhosa. Primeiro, deixa eu entregar aqui, ó. Ó, um presentinho aqui da camisa. Ó, um presentinho pra você. Só que eu falei da loja que é linda essa camisa. Um presentinho pra você. Um presentinho pra você. Essa aqui pra Gilmário. Mas depois vem pra Brunão, depois vem pra vocês todos aqui. Tá bom? Eu marquei. Peraí. Peraí. Olha aí que legal. Aqui nos dois, ó. Cadê, Guga? Rapaz. A galera. Valeu, Kleber. Ó, que massa, que massa. Ó, deixa aqui já. E aqui, ó, da Eco, nosso parceiro Eco. E Apoio Esporte. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, viu? Então vamos nessa. Gugão, boa noite aí, Gugão. Obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Tá nos ajudando a fazer. A gente tá fazendo isso em parceria, muitas coisas. Assim também com parceria Melo de Soto. E agradecer também a presença de vocês. A gente vai abrir aqui com Fala Guga, sobre o minuto da corrida e as novidades. Conta aí, Guga. Bom, semana passada a gente falou das provas aí do semestre e nós temos algumas provas bacanas até fevereiro e março. Eu já trouxe aqui para todo mundo. Desafio das Dunas, 7 km dia 10. Desafio do Bob, dia 17. Dia 24, Beach Cross, começaram as inscrições, é uma prova que eu acho muito legal. Lá no Jardim de Ará, toda na areia, 5 km e meio. Tem gente que faz descalço, tem gente que faz com sapato, né? Sapatilha. Sapatilha é pesada naquela areia. Tem gente que faz salto alto. Não recomendo. Tá dando pra ouvir? Será que tá dando pra ouvir lá direitinho? A galera tá aparecendo aí, né? Por enquanto tá tudo tranquilo, todo mundo dando tchauzinho pra vocês aqui. Olha quem chegou. Rapaz, agora ficou internacional. Agora já vai ali pra porta. Agora é internacional. Pô, peguei o Armenga ali, ó. Uma salva de palmas aí pra alegria aqui. Obrigado pela presença aí. Valeu. E aí, meu campeão, tudo bom? Beleza? Obrigado por estar aí. Vou pegar um presente aqui, ó. Uma lembrancinha aqui pra você, ó. Depois você olha. Pode ver se gosta. Pode sim, aqui, ó. A gente está agora, a gente fez uma apresentação rápida sobre assim, só agradecer a presença das pessoas. A gente começou exatamente agora. E aí, Guga está falando sobre o minuto da corrida. Fala mais alto aí, Clebão. Algumas novidades da corrida. E daqui a pouco a gente chega lá em Gilmário para ele falar um minuto aí especial. E agora em março a gente tem, no dia 17, a corrida do Taigara, 8 km. E no dia 24, as 10 milhas, com a prova de 25 milhas, que vai ser bem legal. Recomendo, uma prova muito bacana aqui de Salvador. E a grande notícia que nós tivemos essa semana é que o nosso prefeito, Assemineto, confirmou a Maratona de Salvador. No calendário da Federação Baiana de Atletismo, já consta a maratona para o dia 15 de setembro. Então, pessoal, começa a treinar, viu? Depois de mais vai dar dicas aí para a maratona. Porque, inclusive, Marili foi a campeã, não foi na última maratona? Foi. Então, beleza. E, finalmente, só para vocês pensarem uma coisa, como é importante a gente discutir a corrida, vocês que correm, que gostam do esporte. Eu fiz um levantamento hoje no site da IAAF, a Federação Internacional de Atletismo, e nas provas de 5 mil, 10 mil metros, 21 km e 42 km, nós só temos um único brasileiro entre os top 100, e é nos 5 mil metros masculino, o Altobelli Santos da Silva. Só. Em mais nenhuma outra categoria destas nós temos brasileiros entre os top 100, tanto masculino como feminino. Vejam, a corrida é o esporte que mais cresce em prática no Brasil, mas nós não estamos formando atletas. Muita gente na recreação é muito bom, mas precisamos formar atletas. Professor Gilmário, é para pensar, né? Mas tem todo um fundo social. Tem fundo social, tem investimento, tem muita coisa por trás, não dá nem para a gente discutir hoje de noite. Passa por uma política de esporte que a gente não tem, enfim, mas é para pensar. Maravilha. É isso aí. Agora eu vou falar rapidamente sobre o minuto do triatlon e eu vou, na verdade, assim, eu vou fazer um parêntese, porque eu vou chamar o nosso querido amigo triatleta, campeão brasileiro, Bruno Vieira. Entra aí, Bruninho. Ele não tá aí, não? Não.
Foi dormir. Ainda não. Ele não deve ser, eu acho que depois eu vou ver o que aconteceu. Porque ele estava comigo agora há pouco. A gente estava falando. Você tem um contato de Vou tentar aqui. Agora a galera tá pedindo falar mais alto. mais alto? Quer chegar mais pra frente, não? Ó, o Bruninho chegou aqui. Aí, ó, tenta convidar ele aí, Brunão. Chama ele. Quando ele entrar ao vivo aí, você vai ver. Beleza. Salve, Bruninho. Já sei que você tá aí, tô esperando só Ele você tá entrar aqui, ao isso aqui vivo não aí. tá entrando não. Aqui. Dá pra convidar ele? É só em Rapidinho, peraí. Deu uma checada aqui, Cleber. Deixa eu ver. É, não tá não. Ele tem que solicitar aqui. Verdade. Ele tem que solicitar. Bruninho, você tem que solicita Já pra foi, gente. já aí, foi. pronto, agora. Ah, não, não. Foi ou não foi? Na verdade, o Wallace Cury aqui. Eu acho que Bruninho tem que solicitar. É, o Bruninho tem que solicitar aqui Tem duas carinhas assim, Bruninho, ó, duas carinhas ali no cantinho direito. E aí você clica para solicitar o convite para poder aparecer aí na filmagem. Não, aqui. Ah, ele tá. Enquanto isso, Becler, dá notícia do teatro. Enquanto. Então, ó, o Beto tá ajudando ali. Eu tô tentando, mas podem ir falando. A gente vai adiantando aqui, na hora que o Bruninho conseguir entrar ao vivo ali, né? A gente tá com o suporte ali, a gente já começa. Bruninho ia falar sobre lá a temporada dele, que ele tá iniciando a temporada, já tem prova agora em fevereiro, né? Os campeonatos. Bruninho terminou o ano aí como campeão brasileiro, sub-23. Terminou também o ano como campeão baiano de triatlo sprint, fez uma grande temporada e está treinando duríssimo, né? Então vou passar aqui adiante aqui algumas novidades que a gente teve aí nesse final de semana, voltando ainda sobre o triatlo, queria chamar a atenção de vocês uma coisa bem importante, já que a gente está falando muito de novidades, mas tem algo que não é novidade nenhuma, né? Que é o quê? O triatlo baiano está passando por um processo agora de uma transformação muito grande e precisa do apoio de todo mundo, seja técnico, seja atleta, entidades públicas, entidades privadas, né? O triatlo da Bahia ele veio antes, inclusive, da própria CBTRI, então a gente já teve aqui, depois até Gilmar pode até comentar, ele sabe todas as histórias e histórias. Sabe tudo, é um dinossauro do triatlo também. Não parece. Pra quem, vocês pensam que ele é da corrida, né? Ele é do triatlo, não é isso? Quando o triatlo surgiu, quando a Federação Baiana foi fundada. Pois é. As provas de triatlo eram em piscina ainda, aqui na ABB, Piatã. Antes a alpina era nascida, porque com 5 anos de idade eu já... Pois é, eu já tá combinando. As primeiras provas eram em piscina. Pois é. Em baterias. O Calazans, que foi presidente da Federação Brasileira, era campeão, era presidente da Federação Baiana. Inclusive tinha uma coluna no jornal sobre triatlo. Toda semana tinha uma coluna na Tribuna da Bahia que falava calendário de provas, entrevistava atleta, dava dicas e tal. Assim como no Jornal à Tarde tinha uma coluna de corrida, de Eliezer Vajão, que falava sobre corrida e os resultados. Então assim, a gente precisa também resgatar essa cultura. Claro, com certeza, com certeza. Inclusive, complementando a que o Mário falou, veja que basicamente fundou o triatlo, né? Aqui na Bahia, né? Participei da primeira reunião, praticamente. Pois é. E o próprio Calazans, que foi o primeiro presidente da Bahia, não é isso? Que hoje é escritor. Fundou a CBTRI junto Sim, com mais sim, outras sim. federações, né? Se organizaram, não sei se é Espírito Santo, Brasília, não sei. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Certo. E aí foi o presidente da CBTRI e logo na sequência, depois de um tempo, virou vice-presidente mundial da ITU. Da ITU. Então assim, E a etapa do Mundial em Ilhéus aqui no Brasil. Pois é. E a Bahia, ela sempre teve uma grande representatividade no triatlo. Só que depois de um tempo, lógico, acabou assim, por várias questões, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas assim, a gente perdeu um pouco o posto do destaque do triatlo, da representatividade e está tentando agora retomar. Então assim, existem todas as condições e a gente precisa realmente que os atletas participem, os técnicos e todas as entidades. E eu falei tudo isso, na verdade, para convidar vocês para o dia 9 de fevereiro,
unidade Batista Brasileira, das 14 às 18 horas, vamos ter um grande encontro do triatlo baiano. Então fica o convite. E agora eu vou passar a bola aqui, um pouco aqui para meu amigo Soto, que jogadoríssimo aí. Então é um triatleta e um ciclista também. E aí eu queria saber, Souto, me conte aí, agora é o minuto do ciclismo misturado com triatlo. Na verdade é o minuto do Rotina Tri. Quem não sabe, ele é o fundador do Rotina Tri. Diga aí, Souto, quais são as novidades? Exatamente, no final de semana a gente vai ter a segunda etapa aí do ciclismo, né, da Copa Metropolitana de Ciclismo. E deixa eu puxar pra cá. E que vai acontecer, vai ser a etapa da Orla, né? Uma etapa que a gente vai. Isso é uma etapa bem rápida que o pessoal vai fazer aqui. Estou tentando participar. Ainda não confirmei, né? Eu não estou tentando. Aí tem Vamos que falar com o Gaúcho que está organizando a prova. Não, eu estou inscrito, mas tem que negociar com minha pequena, né? Entendi. É quem manda em casa. Pergunta se o povo está sabendo da Copa. E é uma etapa que vai ser agora aqui na Orla, como falei. E além disso, ainda teremos mais 2 etapas aí voltadas para o ciclismo. Né? O ciclismo hoje aqui na Bahia vem crescendo bastante, não só na parte de ciclismo de estrada, mas também na parte do ciclismo de ecoturismo, né? Eu acho que o Hugo até levantou uma bola aí também desses grupos noturnos que a gente vem trazendo hoje, que vem aparecendo muitas pessoas voltadas para pedalar, né? Rapaz, só fazendo um parêntese, você viu falar do pedal do caranguejo? Eu já vi do Cirina lá. Foi mesmo? Me convidaram o pedal do caranguejo. Eu falei, rapaz, precisar de mountain bike rodando na cidade, no mínimo é 34 por hora, velho. Eu falei, rapaz, não vou não, mountain bike não vou não. Tem alguns grupos que o pessoal se arrisca aí dentro da cidade para pedalar rápido, né? E acontece aí que o pessoal gosta de pedalar rápido, mas esse aí do caranguejo não gosta. É o pedal do caranguejo. Tem um pedal do Apocalipse, pedal do caranguejo, pedal do... Hoje, o que não falta, acho que em Salvador, são grupos noturnos para você pedalar, né, de mountain. Quem quer começar a pedalar, como eu comecei a pedalar em pedal noturno, é a coisa mais fácil hoje para você encontrar. Se não me engano, acho que tem um site que é a de Lúcia, não sei se você conhece, Lúcia Amigo de Bike, que ela divulgava bastante todos esses tipos de pedais noturnos aí que a gente tinha, incentivando bastante as pessoas a saírem de casa, né? E era um pedal bem recreativo, nada voltado para competição, né, mas sim voltado para a questão de recreação, participação das pessoas, a interação social. E o ciclismo, como eu falei, vem crescendo bastante. A gente lancei agora recentemente um curso até voltado para as pessoas que estão iniciando, voltado para treinamento, né, que é a questão do ciclismo básico de estrada. Né. Muito mais questão de segurança. Né. As pessoas hoje estão iniciando, claro, as pessoas hoje estão iniciando a pedalar, querem ir para a estrada, querem conhecer como é fazer um pedal com um pouco mais de segurança, mas às vezes esquecem que estão iniciando nessas atividades, mas eles esquecem como é a questão de segurança básica, né? Tópicos como ajustar um capacete, tem pessoas que não sabem montar um capacete, né? Não sabem como ajustar o que é a fibra lá. Então a gente está trazendo esses tópicos aí bacana, a gente vai fazer a segunda turma futuramente aí. Pô, que legal. Vai ter uma parte prática. E a gente vai fazer uma segunda turma também voltada justamente para os iniciantes. Pô, muito bacana a iniciativa, Wilson. Parabéns aí. É o que está faltando hoje, né, Cleber? Eu acho que as pessoas estão esquecendo de pedalar com segurança, até de saber dividir os espaços, né? E isso. E fazendo só mais um parênteses aí, ó, gente, me perdoe, mas de vez em quando eu vou fazer alguns parênteses aí, porque eu lembrei de uma coisa interessante. Quem já viu aqui aquele serviço fantástico do Uber Eats? Já viu, né? Tem umas pessoas de bicicleta, mobilete e moto, agora sem capacete. Me chamou a atenção. Então, assim, um dia eu vou apresentar aqui para vocês que a equipe do Esporte Mundo, junto com o Souto, com o Mel, com o Guga, com o Gilmar, com todo mundo, a gente vai montar uma campanha para conseguir capacetes, para pelo menos dar para essas pessoas aí, porque foi incrível. Hoje eu vi 3 do Uber Eats, um de mobilete, 2 de bicicleta com uma caixa verde nas costas e passando no meio dos carros sem capacete. Isso realmente me chamou a atenção. Vejam, no Brasil nós temos fenômenos de consumo que explodem e não necessariamente nós estamos preparados para isso. A corrida é um fenômeno recente de explosão de consumo e agora o ciclismo. E Souto tocou num ponto ali que é saber dividir o espaço. Quando nós temos a coisa pública, não significa que ela pode ser usada de qualquer forma, de maneira aleatória. Ciclista precisa respeitar pedestre, pedestre precisa respeitar ciclista.
Ambos precisam respeitar os carros e os carros precisam respeitar ciclistas e pedestres e por aí vai. E nós temos tido problemas sérios de invasão de ciclistas em corridas de rua em Salvador. Não significa que os ciclistas são um mal para a nossa sociedade de corredores, não é isso. Mas, se a pista está interditada para um evento de corrida, pedestrianismo não é lugar de bicicleta. Da mesma forma que nós teremos interdição na orla para uma corrida de bicicleta. O pedestre não pode ficar aproveitando o espaço fechado para correr. É perigoso, e é perigoso para os dois. Um choque de um ciclista com um corredor, os dois vão se dar muito mal. Então é preciso respeitar. E esse fenômeno não é só em Salvador. Em vários lugares do Brasil, ciclistas invadem as pistas para aproveitar que está fechado. Isso não pode acontecer, mas está acontecendo, está gerando um mal-estar muito grande. Aconteceu não apenas na Maratona de Salvador, mas agora na Corrida Sagrada também aconteceu novamente dos ciclistas invadirem a pista e causarem transtorno e colocarem em risco a segurança de todos. Eu concordo com você, Bruno, plenamente. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Sim. Eu acho que é uma mera questão de saber dividir o espaço que tem ali. Se é reservado realmente para uma corrida, não tem o porquê um ciclista está ali invadindo o espaço para uma corrida, colocando em risco sua vida e a vida de qualquer outra pessoa. Entendeu? Então eu acho que é realmente ter um pouco de bom senso, é uma questão mais de bom senso E educação. E educação e saber conciliar. Entendeu? Saber conciliar. Ver o que está interditado, o que é que está acontecendo? Ah, uma corrida? Pô, então deixa eu ver outro lugar aqui que eu possa pedalar. Acho que em Salvador hoje a mobilidade urbana vem crescendo bastante, né? Principalmente com vários tipos de ciclovias aí na nossa cidade. Então, opção para você pedalar você vai ter. Agora é realmente saber para onde você vai e qual é a escolha que você vai optar num momento como esse. E o corredor vê a ciclovia pintada de vermelho, aí quer correr em cima da ciclovia porque o piso é mais bonitinho, é mais liso. Não pode. Não pode, ali é da bicicleta. Tem que respeitar. Exatamente. Assim como eu já vi corredores que gostam de correr na rua e acham que o carro tem que chegar pro alto. Ele guarda o táxi dele. E reclama quando o carro passa perto. Reclama. Senão, pô, tô correndo, né? Exatamente. Tem várias questões, né? Assim, por exemplo, eu acho que tem que ter também uma orientação. Muitas pessoas começam a correr, mas Não, mas tem um olha, ordenamento ótimo. também. Vejam que as assessorias esportivas precisam convencer seus alunos, que é difícil, a assistirem a aula teórica sobre corrida e sobre bicicleta. O que Soto está fazendo é muito bacana, mas eu sei que os professores tentam, mas os alunos não vão assistir a essas palestras técnicas. Mas é importante. Uma coisa boba, você está correndo, vem uma pessoa em direção, aí você puxa para a direita, a pessoa puxa para a direita, puxa para a esquerda, puxa para a esquerda. Se todo mundo for para a direita, ninguém se bate. Pois é. Mas é difícil compreender isso, porque a gente não tem uma discussão prévia antes de você começar a correr. Qual a orientação que recebe? Compre um tênis, vá no médico, ouça, aprenda a conviver no espaço. A mesma coisa com a bicicleta. Ah, vou comprar uma bicicleta, um capacete e vou pedalar. Não, entenda como é que funciona. Dá uma olhada no código de trânsito, é importante. Ouvir mais os treinadores, enfim. Eu acabei até ficando com a dúvida. Gilmário tinha comentado lá que veio desde o início lá do triatlo, né? Eu vou aproveitar que a gente está falando de ciclismo, queria saber, Gilmário, naquela época, como era o ciclismo? Fiquei curioso agora. Como Vocês é que estão o pessoal falando aí da treinava? relação de corrida ciclista, eu estou aqui com a língua coçada. É, Sabe que eu gosto? Sabe que eu gosto de falar, né? Eu tenho Fica à tanto vontade. assunto que ele tocou aqui, Fala, ele Gilmário. falou que eu estou Fala, complicado. Gilmário. A pergunta foi em relação ao ciclismo, essa última agora. Assim, como era, o pessoal treinava, tinha essas pedalavam à noite, faziam grupos, como que era o ciclismo? Da prática Veja do só. ciclismo? Pode ser até dentro do triatlo ou o ciclismo isoladamente. Né? Assim, o ciclismo, ele hoje passa por um fenômeno também da metrópole de Salvador. Né? Eu conversando com o pessoal da Federação de Ciclismo, as provas de ciclismo de Salvador todas foram para o interior. Por questões de interdição de trânsito, taxas cobradas, apoio das prefeituras e tal.
porque também no interior o hábito de pedalar estava uma febre absurda. Até mais do que aqui. Mais do que aqui, porque aquele sujeito que se deslocava de bicicleta, hoje em dia ele não quer aquela bicicleta de pneu balão, ele quer uma mountain bike melhor trabalhada. Então as lojas de bicicleta, elas têm se modernizado no interior, elas têm acompanhado esse processo, talvez falte ainda a questão cultural. Então naquela época, então, deixa eu citar assim, 4 dos grandes triatletas que tiveram aqui na primeira levada. Zé Mendes, que era campeão de muitas provas, Geraldo Paraíba, que além de ser triatleta, ele trabalhava em loja de bicicleta, então aquele cara que entendia muito da mecânica. Ricardo Trioski, que foi treinado por Marcelo Afonso durante muito tempo, e Emerson Navarro, que era treinado por Bruno, que hoje é sócio de Marcelo. Então, assim, eles tinham segredos para treinar. Então, treinavam às vezes com a bicicleta de treino mais pesada e no dia da competição colocavam, né? Hoje em dia se treina com a bicicleta de treino para não ser assaltado, porque a de competição custa 20, 25 mil e a de treino custa 5 mil talvez, né? Então tinha também a questão de treinar no rolo, que era o que começava a ter divulgação no Brasil, né? Se pegava também muito da cultura do que vinha de Brasília, com Leandro Macedo, com Alexandre Manzano, pessoal do Rio, que era Fernando Keller, Armando Barcelos, pessoal de São Paulo, que era Gustavo Garzon, Dona Bela. Então, assim, o que eles diziam que era bom, a gente terminava copiando. Então, falava, ó, pedalar uma prova com a roda lenticular, aquela roda totalmente fechada, é bom. A gente nem sabia se vento lateral ia atrapalhar, se vento frontal era bom. Tá todo mundo usando, então vamos lá. Aí, agora a roda é 3-spoke, que era 3 raios. Então vamos no 3-spoke. Agora lançaram 4-spoke. Então nem colou muito, entendeu? Então, assim, até no campo do treinamento era um campo minado, porque as pessoas não sabiam se um triatleta que veio da natação, se ele tinha que treinar mais corrida e mais ciclismo e deixar um pouco a natação, ou ao contrário, ele aproveitar aquela vantagem que ele tinha na natação e treinar mais no mar, por exemplo, que é questão de localização. Então, se um triatleta como o Zé Mendes, que veio da corrida, então será que ele tinha que investir na parte técnica de natação? Então tudo era muito diferente, porque havia as experimentações, era a época do empirismo. Hoje em dia você tem exemplos internacionais de corredores como Mola, ou o espanhol Javier, né, os 2 gêmeos. Então até essa mudança de foco de treinamento mudou. E essa parte do ciclismo também tinha assim, menos atropelos, menos assaltos, não existiam os grupos noturnos, então o treino de ciclismo tinha que ser quando tivesse menos carro possível. Entendeu? Não existia assim, vamos interditar Magalhães Neto para poder treinar 4h30. Não, era orla e orla. Ou cabe na paralela. Hoje em dia você vai para o cabe, se você não marcar quantas pessoas, você corre o perigo de ser assaltado. Ou no caso feminino, até mais perigoso. Então nessa época não. O triatleta ele ia com a bicicleta dele no carro, estacionava, treinava, voltava. E quando ele voltava, ele não pegava engarrafamento. Você terminou um treino 7 horas da manhã e disse, não, vou para casa. Hoje em dia você não vai para casa. Você toma um banho de garrafa, troca de roupa dentro do carro e vai trabalhar. Então tudo mudou hoje em dia, né? Tudo. E Gilmar é interessante. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu fico, rapaz, como é isso aqui? Como é isso aqui? Rapaz, vem parar um final de semana para começar. A gente sabe de... Deixa eu dizer uma coisa aqui que é bem interessante. O triatleta que me deu destaque na época do triatlo, assim, eu nunca era um treinador de destaque no triatlo. Os melhores aqui eram o Nixon, que treinou Zé Mendes e Cláudia Matese, Marcelo Afonso, pelo trabalho que fazia com o Trioski e outros triatletas, Maria Alice, na época, o Bruno. Então são 3 polos. E eu vim como um veterano, que foi o primeiro a classificar para o Ironman do Havaí. A única vaga que tinha, inclusive quando você fala de representatividade, a seletiva para o Ironman do Havaí era na Bahia. Era em Porto Seguro. Então começou com meio Ironman, depois 2/3 de Ironman, não tinha esses códigos 70.3, esses cálculos. Era meio Ironman, 2/3 de Ironman e depois Ironman. Então o Dia Madruga organizava, muita gente da federação daqui ia participar com staff, voluntários e tal. E a representatividade baiana era muito grande desses triatletas. A gente via os triatletas chegando entre os 10, 3, 4 triatletas, entendeu? Então eu tive de entrar pela porta do lado, porque tinha uma vaga na categoria 50 a 54 anos para o Havaí, né, para o Ironman original. E aí eu tinha uma pessoa que me procurou em Entre Rios. Como é que você vai imaginar que um cara em Entre Rios, né? Porque em geral os triatletas eles vinham do surf, eram salva-vidas, eram nadadores, né? Os Mendes era o único que era ex-corredor, mas a maioria tinha um perfil desse, assim, né? Ele procurou do interior, ele foi quem montou uma prova de ciclismo Entre Rios, Alagoinhas e de volta, eram 100 km,
chegou a vir gente da Colômbia participar daqui. Então, tem uma história muito linda, gente de Curitiba, de São Paulo. Era uma prova no estilo old school, né? Tudo, batedor, com premiação em dinheiro vasta. Então esse cara ele tem um histórico muito grande, né? Então quando ele me procurou, ele saía de Entre Rios de carro, 3 horas da manhã, com a bicicleta dele, na caçamba, né? Numa pampa, vinha treinar aqui, nadava 6 horas da manhã, depois ele corria à tarde e fazia o ciclismo ou no rolo ou na estrada. Então assim, uma dificuldade muito grande para se fazer as coisas. E conseguiu a única vaga para o Havaí, que era por faixa etária, né, o Age Group, e foi para o Havaí, fez a prova e tal. Então assim, a Bahia sempre teve um histórico muito grande. Ele, o primeiro baiano a fazer o Ironman do Havaí, o segundo do Norte e Nordeste. O primeiro foi um rapaz do Ceará chamado Zé Filho, que vinha do ciclismo, era do ciclismo, virou triatleta. Então tem muito disso, a Bahia sempre teve bem representada. E é uma pena porque o Bruninho, que é nosso grande representante aí, e acabou não entrando, né? Acho que tem algum. Nem tá aí mais, né? Será que ele tá aí ainda? Não, a gente tá tentando, só que acho que a atualização do dele, enfim, não tá rolando. Mas depois a gente, quando ele voltar aqui pra Salvador, ele tá fazendo uma temporada mensal, quando ele voltar. Deixa eu dar um detalhe interessante que tem a ver com a nossa convidada. O abastecimento de carboidrato desse triatleta lá comigo era de banana passa. E na hora de entrar na imigração nos Estados Unidos, o cara olhou aqui, pensou que era maconha prensada, começou a retalhar, porque vinha aqueles pacotes, né? Sério mesmo. Porque a nutricionista na época, a Ariane Figueiredo, que hoje não está trabalhando nessa área, ela acompanhava o futebol, triatletas, corredores e tal, era uma das primeiras que trabalhou com nutrição esportiva. Então ela recomendava, na época não tinha, estavam lançando um Power Bar ainda nos Estados Unidos, em 94. E aí quando ele chegou com as barras de banana prensada, né, banana pasta, o cara retalhando tudo tipo, pra ver se ali dentro tinha alguma parada ali. E era a época do verão da lata, não sei se alguém já ouviu falar, que umas latas foram jogadas no mar com maconha. Foi, então algumas pessoas que nadavam aqui no rio encontraram a lata, é um problema. Né? Se a gente trouxer isso pra atualidade, tem a questão da palatinose, né? Que ela é branquinha, parece com creatina também. Sim. Então, assim, é porque a palatinose é mais comum, né? Como é um carboidrato, todo mundo usa, caiu no gosto de todo mundo, até porque é um carboidrato de índice mais moderado, entendeu? Então, é uma opção de reposição. E aí o cuidado para poder levar para as provas é por causa disso. Não botar em pacotinho, preferir levar o pote. Para não acontecer nenhum problema. Vamos aproveitar que você começou a falar. Bom, estamos no verão. Brasil inteiro aí com muito calor, Salvador com muito calor, e a gente vinha conversando, né? Hidratação. A gente precisa hidratar, a gente vai treinar, tem que beber água, a gente vai correr, todo mundo sabe disso, mas e antes do treino? Durante a semana que você está ali trabalhando e tal, como é que está a sua hidratação? Fale um pouquinho aí como é esse processo de hidratação, porque às vezes a pessoa acha assim, não, na hora que eu vou treinar eu bebo, na hora que eu vou correr eu bebo, funciona só isso? O que eu acho engraçado, só fazendo um adendo antes de começar a falar de fato da hidratação, é que muita gente vai no consultório e fala assim, não, mas eu bebo água durante o treino. Eu, sim, isso aí é seu extra. Isso ali eu nem conto, nem calculo. Fora disso, você tem que consumir. Então, se a gente parar para pensar que todo o nosso corpo, praticamente 70% a 30% dele é feito de água, e que todas as reações são em água, como é que vai ficar seu metabolismo nisso aí? Vai ficar deficiente de algum modo, porque não vai conseguir fazer as reações de uma forma mais efetiva, né? Então a gente parte desse pressuposto. E aí as recomendações são de 30 a 40 miligramas por mililitros, por quilo de peso, né? Então você pode pegar muito facilmente esse cálculo, ver quanto é que você está pesando, multiplicar por isso, pelo mínimo ou pelo máximo, e consumir. Agora no verão, para quem é maratonista, para quem é triatleta, eu recomendo beber os 50, tá? Porque tá calor, tá fogo, a temperatura tá cada vez pior e a gente tá já treinando no horário da lua, né? Do sol, aquele sol. Ô Mel, e em relação à alimentação, porque a gente bebe água, mas também a alimentação nessa época do ano requer algum tipo de alimento mais leve, que tenha mais água talvez. Aí é o leigo perguntando, tá? O que é que você recomenda durante essa época quente, assim, que a gente tenha mais na alimentação, que a gente busque consumir menos? Que tipo de alimento você recomenda?
Então, isso depende do objetivo da pessoa, certo? Eu não gosto Lembrando de... que estamos no período de festas e que a Pois pessoa é, também quer entendeu? beber alguma coisinha, comer alguma Vai de outra, outra forma. né, que consegue recuperar, compensar. Alimenta a alma também, né? De vez em quando, que sim, Tem essas questões, porque assim, os alimentos mais ricos em água são as frutas, né? De uma forma geralzona. Só que aquela pessoa que está buscando emagrecimento, ali na corrida, coisa e tal, não é o ideal que ela consuma a fruta de qualquer jeito, principalmente na forma de fruta. Só que na forma de suco. Só que o suco ele também vai hidratar, entendeu? Então é complicado falar isso agora assim aberto, mas a água de coco vai reidratar, sucos de melancia, de kiwi, das frutas cítricas, todos esses vão ajudar a reidratação, tá? E o que ajuda a perder mais água? Que tipo de alimento a gente acaba retendo líquido, poderia dizer assim? Como tem? Sei lá. São as pessoas que têm mais probabilidade de consumo de sódio, né? Um pouquinho mais. Vocês sabem também, eu nunca vi nada disso. Pode ser que tenham pessoas que retenham por genética, entendeu? Alimentação. Não vai ter nenhum alimento que vai, tipo assim, sugar água, entendeu? Não. É bom saber isso. Uma coisa interessante. Tipo assim, O que ele queria saber é se ele tomar a cervejinha dele, se vai desidratar. O álcool vai Tem muita gente que. Ele e o quem tá a assistindo. relação maior é com o sódio, entendeu? Porque ele realmente puxa água, ele vem com água. É isso, sódio. Com sódio. Pronto. São alimentos mais salgados. Isso. Os alimentos mais Não é saudáveis. recomendado. Não funciona. Então, muda a pergunta. É porque assim, é uma coisa importante de falar sobre o sal, principalmente para esportista, tá? Eu tento reintroduzir o sal na alimentação das pessoas, pelo amor de Deus, gente, pelos maratonistas, triatletas, pessoas que treinam todo dia em alta intensidade, tá bom? Eu tento reintroduzir o sal porque ele não é vilão pra gente. Pelo contrário, ele previne outras cãibra, formigamento, tontura, entendeu? Pronto, talvez no seu caso fosse melhor fazer a reintrodução do sal de cozinha normal, entendeu? Porque ele vai ter iodo, vai ser ótimo para sua tireoide também. No seu dia a dia, do que ficar lavando a cápsula para corrida. Mas aí são estratégias. Se você se dá bem com a cápsula de sal, tudo bem. E aí também a gente tem que analisar os sintomas que a gente sente durante o treino, tá? Eu até já fiz uma publicação sobre isso, falando sobre o suor salgado, tá? Esse é um dos parâmetros. Então, se o suor cai no seu olho arde, você é uma pessoa que elimina bastante eletrólitos, que são os sais, para poder a gente fazer reposição. Tá? Se você termina o treino com as manchas brancas na roupa, principalmente as pretas, você também elimina bastante sódio. E aí tem que fazer uma reposição adequada. Exatamente. Interessante. Já que a gente estava falando de água, eu vi uma experiência bem interessante. Eu queria só comentar, né? Porque, por exemplo, eu acho que assim, não é como o Guga falou, não é só chegar no dia do treino e beber água. Não funciona. A água você tem que beber antes, é que nem um banco, né? Você tem que ir lá alimentando, colocando, fazendo a conta, tem que começar antes. Eu fiz uma prova lá em Manaus. Rapaz, que negócio é quente. Sauna. É surreal. A A umidade umidade é 98, se não for 100%, né? Parece que 100% não, porque não dá, mas assim, é muito alto, ou seja, a umidade é altíssima, mais de 90%, acho, não sei quanto é. A água pesada, o calor daquele jeito. Calor humano. De tudo que a gente. Você entra no rio, quando sai, você tá na água do mesmo jeito. Você não sai, você tá o tempo todo na água. Porque o negócio quente, aquele jeito assim, eu tomei tanta água e não adiantava, velho. Não adiantava. Ou seja, você tinha que estar hidratando não sei quantos dias antes. Eu faço a hidratação para a maioria dos meus testes, a depender do local, como você bem falou, a depender do local onde ele vai fazer a prova, eu começo a hidratação uma semana antes. E entende-se como hidratação, isotônicos, água de coco, suco e água. Que vai acumulando na célula, seria isso. Exato. Né? É como se fosse uma super compensação. Claro. Não tem a de carboidrato que existe também a da água. E tem também o oposto, né, Cleber? Ano passado eu fiz o challenge cerrado lá, muito cedo. E às vezes você não percebe que você está desidratando por causa da secura, entendeu? E aí você tem que. Exatamente. Mesmo assim você não percebe, porque você não sente. Né? Exatamente, você não sente o suor, então você fala, opa, estou hidratado ainda. Então mesmo assim você tem que beber bastante água ali, a percepção diferente. Maravilha. E o legal assim, dessa reunião aqui, né, do nosso encontro, é que a gente
estiver, por mais que a gente tente organizar uma pauta, a gente vai pulando, mudando, nossa, tá falando de água, de corrida, triatlo, ciclismo, já falou do Thiago Cerrado, aproveitando, fazendo um parêntese, Souto participou do Thiago Cerrado, né, o ano passado, foi Souto. E assim, queria já comunicar a vocês, quer dizer, mais uma vez, que no dia 27 de outubro, Save the Date, que vai ter o Thiago de Salvador, né, convidar vocês aí, o Esporte Mundo está preparando a novidade antes do lançamento oficial, viu? Então se preparem, está fazendo uma parceria aí fantástica aí com o pessoal do Challenge e esse ano realmente o Challenge vai ser ainda muito melhor. Tá? Então eu queria ver se Souto poderia descrever um pouco da prova, como é que é a prova lá, interessante, lá vazia, conte um pouco aí do... A prova é muito, muito interessante, assim, a gente vai com a impressão de que Brasília não tem ladeira, né? No circuito de ciclismo, principalmente tinha lá a subida do Guará, né? Uma subida, uma das estradas que tem lá, e era uma subida bem íngreme. E que eu vi muita gente sobrando naquela subida e com o pau me para fora, porque não esperava, não conhecia o circuito, né? E não esperava que ia ter uma subida daquela. A corrida, como se a prova como um todo é uma prova belíssima, né? Acontece, não sei se esse ano vai acontecer lá no Pontão do Lago Sul, que é um lugar lindíssimo, onde as famílias se reúnem para estar juntas ali, vendo passando no final de semana. É a praia do, exatamente, é a praia do Candango, né? Vamos dizer assim, o pessoal que mora em Brasília. E você acaba, depois de você feito o ciclismo lá, um ciclismo rápido, apesar dessas subidas, é um ciclismo bastante rápido, você ainda tem uma corrida praticamente contornando o lago. Muito, muito lindo. Aí, pra quem gosta de tirar foto, pra quem gosta de aparecer bonito nas fotos, todas as fotos lá no lago são bem bacanas. É uma prova excelente, um espetáculo. Eu recomendo bastante pra quem tem interesse. Eu não fiz o Thiago Encerrado ainda, né? Mas assim, pretendo em algum momento fazer, assim, por vários motivos, por ser em Brasília, por ser pela bandeira do próprio Thiago, que tem um conceito muito bacana que é o Thiago Family, que ele agrega a família, quem faz provas para a família. A ideia é justamente essa, agregar, né? Já que assim, o marido ou a esposa vão viajar para treinar, para competir, e acaba levando a família. Então, assim, acaba criando um entretenimento para essas pessoas. Já que a família não acontece, né? Pois é, então ele valoriza muito isso. Eu acho, assim, fantástico esse propósito. E em Brasília, assim, como fala que é plano, fala é plano, agora é um plano inclinado. Eu vou nem dizer. Eu fiz uma prova lá agora em novembro. Rapaz, quando eu olhei assim, era uma prova curta, um sprint. Mas era 5 km, era 2,5 km de subida. Só tinha 2,5 de descida também, mas não compensava não. Vocês estão falando só da ladeira? Eu já fiz prova em Brasília também. Aí, outra pessoa que tá assim. Que na época era Ironman ainda, você foi um 3. Vocês esqueceram de falar das tesourinhas que tem lá, que é um sobe e desce delicioso. É aquelas contorninhos que é um sobe e desce maravilhoso. Pois é. E já que a gente falou do challenge que vai ter em Salvador, esse ano assim, que passou, foi assim muito bom. Eu queria assim que as pessoas realmente prestigiassem, porque é muito difícil trazer uma prova para cá. Eu vejo assim, por exemplo, Gilmar estava falando que a Bahia tinha uma grande representatividade no triatlo. Beleza, já teve o presidente daqui, já foi o presidente nacional, já foi o vice-presidente mundial, né? E assim, vou lhe dizer, o que está acontecendo hoje? Se as federações não se fortalecem, se os atletas não se unem, as entidades acabam se enfraquecendo e não tem por que trazer prova para cá. As provas vão para os lugares onde está acontecendo mais forte. E aí acaba tendo apenas provas particulares, porque o preço assim não é nada barato. E aí fica difícil para as pessoas desenvolverem, né? Porque assim, quanto menos provas tem no local, menos as pessoas se desenvolvem, porque mais elas precisam se deslocar. E aí já requer mais recursos, mais dinheiro. Então assim, é muito mais inteligente buscar realmente se unir para poder ratear o custo de todo mundo e chamar a atenção, né? Então assim, o Thiago em Salvador ano passado acho que foram 200 pessoas na prova principal, ainda é muito pouco, né? Porque também assim, foram várias questões, por que deu poucas pessoas? Na verdade assim, criou-se um burburinho porque acharam que ia cancelar uma série de situações, porque você precisa ter você precisa de algumas etapas serem cumpridas antes de você começar realmente a divulgação. Então se você não tiver tudo amarrado, se tiver uma pendência aqui, alguma coisa ali, não sei o que,
Aí alguém começa a plantar uma ideia de que não vai ter, isso já é o fake news. Mas esse fake news, vou lhe dizer, veio antes dessas eleições. Tem um ponto importante. Tem uma pergunta aqui também, até no seu, Guga. Anderson está querendo saber se para prova curta tem que se federar também ou não precisa, não sei como é que funciona. Triatlo na corrida? Provavelmente, pelo que eu entendi aqui, é triatlo. Que ele falou do challenge, provavelmente é o triatlo. Assim, ó, quer responder? Não. Não, pode falar. Na verdade, assim, vocês, para que serve a federação? A federação serve para várias coisas, não apenas para fazer provas e eventos, tá? E por que você tem que se federar? Na verdade, como eu falei, você para poder ter representatividade, fazer parte, vamos dizer assim, de uma associação e as provas que a federação faz, se você tiver federado, você vai ranquear. Quando você participa de um ranking, a depender da posição, categoria, você pode até pleitear patrocínio, pleitear apoio do governo e assim por diante. Os atletas que não se federarem podem sim fazer qualquer tipo de prova, só que não vão se ranquear, tá? E também não vão competir assim na categoria de grupo. Você vai acabar competindo de uma forma geral. Então, os atletas federados, eles competem entre si, porém organizados por categorias. Já os atletas que não são federados é categoria open, vale tudo. Então, assim, é interessante se federar assim, porque você acaba aprendendo um monte de coisas, você tem acesso a diversos benefícios e você acaba fortalecendo o próprio esporte. Ô, Kleber, deixa eu tentar estender isso do nosso lado, que é a corrida. Deixa eu contar um pouquinho da história de como a Bahia era tinha representatividade também na corrida de rua. Muita gente não sabe, mas a primeira corrida de rua do Brasil foi na Bahia. A Bahia foi o primeiro 1912. Isso consta num livro de Ayrton Ferreira. Claro, reuniram 15, 20 pessoas, fizeram a corrida, como era o remo antigamente. Né? O esporte por Vitória surgiu do remo. Então, os caras estavam ali aquecendo, vamos fazer uma corrida, então surgiu. Aqui existia uma seletiva baiana para São Silvestre. Quando se fala em corrida, todo mundo fala o quê? São Silvestre, né? A seletiva era tão tradicional que o bicampeão da São Silvestre, o único brasileiro, tirando o Marilson, que é tri, mas na época o único bicampeão brasileiro, José João, ele vinha de São Paulo fazer essa seletiva aqui, porque a prova era exatamente idêntica à prova de lá. Era à noite, lá São Silvestre era à noite, era com a Ladeira da Barra, que equivalia lá, porque antigamente a São Silvestre era ao contrário, não subia Brigadeiro, subia Consolação. E eram 12.640, não eram 15 quilômetros. Não era de manhã, não era tarde, era 11 da noite. Então, assim, a Bahia representava tão bem que ele vinha com o uniforme de São Paulo, fazia um mês antes dessa seletiva, com uma pronto para a prova. E num dos anos que ele ganhou, ele foi para lá. É um outro detalhe. O nosso presidente da federação já participou como árbitro de pista de 2 mundiais e 2 Olimpíadas, ali onde o Usain Bolt está. Ele fazia câmara de chamada, um dos atletas estava. Então, ou seja, a gente tem pessoas com uma expertise enorme. Só que aí você chega numa corrida como a do Bonfim, né? Vocês estão falando da questão de federar. Eu vou um pouco mais além de federar, no caso da corrida, prestigiar as corridas que são da federação. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo depender de Golden Four, que esse ano já não vai ter, em Salvador. Provas que, por exemplo, Bradesco, que tinha o circuito de Salvador, já não teve esse ano e não vai ter. Circuito Caixa, já que a Caixa tirou patrocínio de um monte de provas, já não vai ter. Ou seja, se você não fortalece uma corrida local, fica criando eventos laterais, que cada um tem o direito de fazer, mas assim, para se ter ideia, eu fui para uma corrida do Sírio. Durante 6 anos, Marili ganhou a corrida do Sírio. Foram 6 premiações com moto, passagem aérea, hospedagem, tudo que você tinha que imaginar. E é uma corrida que tem a relação com o santo, a santa de lá, né? O Natal deles. Então, 1 milhão de pessoas na rua num dia, e no domingo seguinte, 6 mil pessoas correndo. A gente queria transformar a corrida do Bonfim nesse tipo de corrida. Seria a nossa corrida do Sírio, meio que a nossa corrida do São Silvestre, corrida de Reis em Cuiabá, em Brasília. Só que o que acontece? Aqui se tem a mania de minar os eventos que tem a ver com federação. O que vem de fora tudo presta, o que é daqui não funciona. Era exatamente o que eu ia falar aqui. Perfeito. É importante não isso. É só daqui. Essa cultura é de todas as cidades do Brasil. Porque eu já fui atender em Brasília e o que eu ouvi de lá é assim, você vai fazer sucesso aqui porque você vem de
Então isso é uma cultura do brasileiro. Mas a gente tem isso muito mais forte, sabe? Porque o produto de fora ele é melhor. Essa é uma coisa assim, se você está no Brasil, o que é dos Estados Unidos ou da Europa é melhor. Se você está no Brasil, o que vem do Sul, São Paulo, Brasília é melhor. Se você está no interior da Bahia, o que vem de Salvador é melhor. Se você está no município, se você está na roça, o que é do município é melhor. Então é um processo geossocial, entendeu? Se me permite, professor, infelizmente, existe realmente essa cultura soteropolitana, de que o que vem de fora é sempre melhor. A gente tem esse complexo de vira-lata, citando o nosso Nelson Rodrigues. A importância de você estar federado, Anderson e quem mais esteja assistindo, é você possibilitar que a federação do esporte que você pratica possa se desenvolver e desenvolver o seu esporte. Não pense, a federação não faz nada por mim. Não pense em fazer por você. Pense para ela fazer pelo coletivo. Isso é muito importante. Nossas federações, elas precisam se transformar. Tem problemas seríssimos de governança. A gente conversa sobre isso. O Brasil hoje está vivendo esse movimento. Nós hoje teremos uma diminuição muito grande do investimento público no esporte e em outras áreas sociais, por uma série de fatores, mas essa é uma realidade de agora e nós precisamos fortalecer. Por isso que a gente criou o movimento Apoio Esporte, por isso que a gente conseguiu criar o Dia Municipal de Apoio Esporte aqui em Salvador e a gente incentiva que as pessoas façam isso em outras cidades e nós precisamos nos unir. Se você gosta de corrida e não vai correr uma prova, vá na rua prestigiar, chame sua família para prestigiar, viva o evento de sua cidade, vá assistir o challenge, é gostoso, é divertido. Em todas as cidades que eu participei de corridas fora daqui, a gente sente um amor do cidadão pela cidade. Nós, soteropolitanos, adoramos falar do nosso carnaval, adoramos falar de nossa praia, adoramos falar do nosso acarajé. O melhor pós-treino do Brasil é acarajé. Brincadeira. Tudo bem. Mas nós precisamos gostar de nossa cidade, precisamos pisar no chão de nossa cidade e curtir a cidade. Parem de ficar em casa assistindo apenas Netflix, assistindo de noite, vá lá ver o challenge, vá ver uma prova de natação, vá curtir a travessia mais grande de Salvador. É bom, é legal, experimente levar sua família, curta isso e melhor de tudo, de graça. Isso é criar uma cultura de respeito a quem pratica. E aí a pessoa que vai assistir, pratica e ele gosta, ele vai respeita. E eles podem também participar. Sim. A gente acabou de correr a maratona de Berlim e as pessoas levam frutas, levam coisas para poder ficar distribuindo no meio da rua. Entendeu? Então aqui a gente tem uma diversidade de... Vou falar uma coisa aqui, ó. Eles podiam levar, ajudar a gente. Eu tenho amigos que ontem de noite foram para Fonte Nova assistir o reserva do Bahia contra o Bahia de Feira. Não era melhor você assistir o Challenge? Mas eu ainda digo mais, assista os dois, pelo menos. Olha, eu não sou nem Bahia nem Vitória. É verdade. E interessante também, que acho que assim, o esporte não é só feito pela pessoa que pratica. Envolve uma família, claro. E você acaba incentivando. Então, assim, acho que como você falou, vamos diminuir, assim, nada contra a Netflix, eu assisto, eu adoro, mas acho que você tem que ir pra rua. Equilíbrio. Tem que sair de dentro de um carro, sair da tela de Viver uma mais na televisão, cidade. sair do computador, porque senão, se você não viver essas experiências, você acaba ficando morto mais cedo e enterrado mais tarde. Olha, não faz sentido. Se não quiser me ouvir, vai ouvir Globo Repórter, que toda semana passa coisa de doença, dizendo que se faz atividade física é melhor. Não é verdade? Aí a pessoa está lá assistindo Globo Repórter, o jornalista lá falando, é bom fazer atividade física, comer melhor, aí a pessoa lá assistindo. Não faz nada. E quando a gente fala essa questão assim, de fortalecer o que é daqui, não é nada uma visão bairrista, de que o que é fora não vai. Pelo contrário, muitas pessoas vêm de lá torcendo
a maratona daqui vingue, e o challenge daqui vingue, por quê? Porque aproveita atrás da família, faz o turismo e tudo. Várias provas daqui já atraem um público que os hotéis já começaram a observar. A meia maratona Farol a Farol já é um ícone. A gente tem aqui um exemplo muito próximo em Aracaju, tem uma prova muito tradicional de 25 quilômetros e que acontecia no dia exatamente que é feriado lá, mas não era nos locais. Podia cair numa terça, uma segunda e tal. E aí o secretário de turismo percebeu que no ano que caiu no sábado à tarde, simplesmente as inscrições acabaram em 2 dias. Os hotéis super lotados, não tinha uma vaga. Tinha um clube de corrida aqui que fecharam um hotel inteiro. E aí o que foi que ele fez? Bom, agora não vamos tornar a data flexível. É 17 é o feriado, 17 de março, ótimo, mas é no sábado mais próximo. Sábado à tarde. Porque o cara vai, aí depois tem o caranguejo, aí tem a praia no domingo, ele acorda mais tarde. Então, assim, ele fez um case de sucesso só na observação. Porque ele sabia que entre Aracaju estava entre Salvador e Maceió. Alguém de Recife pode vir de carro. Não é tão complicado, já tem gente vindo de São Paulo. Por que Salvador não entra nessa vibe de aproveitar, né? Professor, diga quanto é a inscrição. R$40. 20 para Sergipano. 20 para Sergipano. É absurdo. Eu sou sergipano. Não é só por isso, porque já foi mais caro. Por exemplo, todos os anos o número de baianos era maior do que o número de sergipanos inscritos na prova. Porque realmente virou tradicional você pegar o carro aqui, pegar a linha verde e ir lá fazer a prova como desafio e depois pegar uma praia, Atalaia, pegar um caranguejo. E a população participa. Muito. A população participa. É uma prova muito tradicional. A gente tem provas aqui, como eu falei da seletiva, que morreram. A do Bonfim tende a criar essa confusão entre ciclista, ambulante, gente correndo corda de caranguejo, mesmo não estando inscrita com fone de ouvido aqui. Então não estimula quem quer se inscrever a pagar. Agora, se isso migrar para o triatlo, não vai ser um problema. Porque se você tem na largada do triatlo, não, eu quis pegar minha bicicleta e vou ficar pedalando. O mar é público. O mar é público, eu vou nadar. Porque essa história de a rua pública é um mote que está levando as pessoas a não cumprirem o que realmente é público, mas é uma concessão privada por um momento. Então, o triatlo, o biatlo, o duatlo, taxa por isso. O ciclismo. Você paga taxa por isso. Sim. E não é só taxa. É uma questão das pessoas também respeitarem que aquilo ali é um espaço público, como é o carnaval, como é a micareta, como é o show do Réveillon. Todos nós temos o nosso direito. Quem mora ali no Aeroclube, no Réveillon, não tem escolha. Se ele não gosta da música, ele vai ter que ouvir aquela música, ele tem que aceitar. Eu morei lá a vida inteira. Entendeu? E você não pode criticar, dizer, não tem o Réveillon que traz para a cidade dividendos, para as próprias pessoas da cidade. Há uma diversão que é, inclusive, gratuito. Claro, né? claro. Então, por que na corrida não acontece isso? Se interdita o trânsito, o cara sai do carro para ir xingar quem está correndo. E normalmente xinga quem está lá atrás, né? Porque quem passa rápido não dá nem tempo de ser xingado. Mas quem está lá atrás... Minha esposa em Vilas, recentemente, na prova de Vilas, foi xingada. Sim, é terrível. Mas a gente vai mudar essa cultura. Inclusive, o Esporte Mundo está participando de muita campanha, né? Já que a gente está falando de corrida, a gente está falando de corrida, de provas e tal, aqui está falando um pouco de treinamentos também. Então eu queria fazer 2 perguntas aí a Gilmário, porque Gilmário aí é um ícone, né? É um treinador icônico aí. Nosso ídolo. Enfim, é uma pessoa assim, muito querida, muito competente, né? E você tem ideia, a Marili, que é treinada por ele, que é atleta olímpica, tem muitas histórias, é uma pessoa maravilhosa, fantástica. E competiu agora, foi pela 11ª vez, não foi? 16ª vitória seguida. Então, que conte um pouco desse segredo aí, Gilmário, pra gente. Você que treina na montanha, você está preparando uns treinamentos especiais aqui em São Paulo. Vai até meia-noite hoje? Não, como você quiser. Dá essa dica aí do mestre. Na verdade, meu histórico como treinador começou na época da faculdade. As pessoas diziam assim, você vai viver porque todo mundo queria dar aula em academia, ou ser dono de academia, ou professor de ginástica aeróbica, ou professor de musculação, dizendo, não, eu quero trabalhar com corrida. E na época a corrida era uma coisa de pobre, Maluco. Era PPP, né? Pobre preto da periferia. Ou então malucos que corriam na orla, que tomava latada, que tomava xingamento domingo de manhã porque o pessoal estava voltando. Então, como você monetizar, entre aspas, esse público, né? Criar uma turma, criar um clube de corrida, coisa desse tipo.
E aí, como eu tinha um atleta, Marília não existia como atleta ainda. Eu tinha um atleta que muitos conhecem na corrida de rua, chamado Petrônio Ferreira. Sim, falei com Vende ele pão hoje. integral. Melhor pão da O cidade. apelido é Pão Francês. Pô. É, nem sabia. Esse apelido pra ele. Então, na verdade é um histórico assim. A gente foi para a Maratona de Buenos Aires, ele estava em quarto lugar no meio da prova, com um hábito de tirar tênis e correr descalço no meio do caminho, caiu para décimo, mas assim, todo mundo chamou atenção porque aquele cara não tinha um perfil nem queniano, nem de São Paulo e tudo. Então criamos amizade. Ao observar um clube de amigos, que é um clube lá na Argentina, onde vários professores se associaram e você paga uma anuidade e você escolhe o treinador que você quer treinar com desconto e eles alugam casas no final de semana. Essa coisa, isso há 25 anos atrás. Training camp, é isso? Não, é um clube, como se fosse uma assessoria, Entendi. mas é uma grande assessoria de assessorias. Ah, entendi. Só que não existia assessoria com tenda. Eles alugaram uma casa, por exemplo, vai ter uma corrida na Barra, aí você aluga uma casa daquela grande e tem uma festa depois. Ah, vai ter um treino em Interlagos, então vamos alugar uma casa, então quem é associado tem um desconto. Isso eles tinham 400 associados, 500, isso em 94, quando Buenos Aires foi candidata à sede da Olimpíada. Bom, aí eu vim para São Paulo e tinha o Pão de Açúcar, que era um clube que ele favorecia os funcionários a treinar, então dava bônus, os 100 melhores funcionários no treinamento e assiduidade no trabalho ganhavam passagem com familiar para a Maratona Nova York. Eles colocavam, era. Conheço muito essa E história. engraçado, o Pão de Açúcar não gastava um centavo porque eles pegavam os colaboradores. Claro. Colgate, Os e parceiros. Bombril e outros assim. Um projeto inteligente. Aí quando eu cheguei aqui, eu montei o primeiro clube de corrida, a primeira assessoria do Norte Nordeste, 25 anos atrás. Muita gente não sabe. Eu conheço. Olha, muito esporte, clube de Seu corrida. uniforme parecia o uniforme da Catuense. Amarelo, vermelho e preto. Só você Ele ver. conheceu, eu quero aqui na Pituba. Olha, ele falou catuense, eu pensei que ele ia dizer Alemanha. Ele disse que não gosta de futebol. Então vamos lá. Então surgiu o Petrônio, surgiu o Álvaro César no triatlo. Então até chegar a Marilia, a coisa foi crescendo. E eu fui largando o que tinha de fazer. Eu dava aula em academia, na Conexão 2, que era uma academia bem batalhada aqui. Eu dava aula em escola, dava aula de personal. Eu fui tendo que largar tudo para focar. Aí surgiu Marilia, que é um capítulo à parte. 4 pódios de São Silvestre, 2 vezes terceiro lugar no São Silvestre, 2 vezes melhor brasileira, ganhou uma maratona na Itália, classificou para 3 Olimpíadas, na verdade foi a 2, porque meteram o malho nela em Londres. Eram 3 vagas, ela tinha a segunda vaga, levaram só uma. Então, na verdade, fomos a 2 Olimpíadas, mas ela fez índice para 3. Ficamos com a terceira vaga do PAN, eram 2 vagas, perdemos, ganhamos prova em Santa Catarina, temos recorde da maratona de Santa Catarina, recorde da maratona de Recife. Uma série de boas vitórias. Então a visibilidade veio porque é um período também de mídia digital. Só que ao mesmo tempo eu terminei me desgastando com essa questão de clube de corrida porque eu viajava muito para altitude. Ia para Paipa na Colômbia, ia para Cuenca no Equador, fazia campo de treinamento na Europa. Então me afastou disso. Hoje eu treino mais com planilhas online, com indicação, orientação até de profissionais. Então se você treina, se você mora em Maceió, eu faço a planilha, mas eu digo, olha, tem um bom fisioterapeuta aí, tem uma nutricionista aqui, Brasília, Curitiba. Em todos os lugares. Né? Então, assim, esse período, esses 20 e poucos anos, foram de boas vitórias, mas também de muitas decepções, porque a gente revelava atleta do interior e você fala da questão do atletismo não vingar. Né? Corrida de rua vive de premiação. O público que corre na frente é o público que, às vezes, quando começa a correr, não tem um tênis usado. Tênis usado, ele corre descalço. Tivemos aqui provas desse tempo que o pódio era todo de descalços. Teixeirinha, Grilo, Petrônio. Todos 3 correndo descalços, todos 3 chegaram em primeiro lugar. Porque essas pessoas na infância não tinham esse hábito. Então hoje o poder aquisitivo dos corredores é maior, o acesso é maior, as inscrições são mais caras e a gente foi perdendo um público que corre lá na frente, os talentos. Porque para um atleta meu que mora na roça, no interior, ele sair de lá, gastar R$100, vamos botar aí de passagem, 50 para voltar, hospedagem, não ficar na casa de um amigo, inscrição de prova, alimentação e tudo, ele foi quase R$200. Se ele não tem uma premiação de R$200 ali, não cobre. Aí a família vai perguntar o quê? Por que você está fazendo isso? Né? Então é muito complicado, é uma realidade um pouco diferente. Onde, por exemplo, quando eu fazia o triatlo, a briga era questão financeira, porque eu comprava uma roda de alumínio e o cara comprava uma roda de fechada, de fibra de carbono.
Eu comprava um quadro de cromo molibdênio, o cara comprava um quadro track de carbono. Então, a brincadeira era meio nesse nível, entendeu? Você gastava mais com a bicicleta do que com o carro. Na corrida basta um tênis. É muito pouco, entendeu? Então você vai ver inscrições onde triplicaram o valor, porque tudo tem um custo, só que as premiações ou sumiram ou mantiveram no mesmo valor. Enquanto você tem no interior provas como Jacobina, que paga premiação boa. Eu acho que você tocou num assunto importante, a premiação. É importantíssimo ter. Tem que ter. Parece uma coisa mercenária, né? Você diz, não, eu só vou correr por premiação. Não é, porque pessoas abrem mão de ter uma profissão, às vezes de estudar o que não é muito legal, mas... E ser atleta é profissão. Sim. Tem gente que pergunta, você faz o quê? Sou atleta. No caso, o Josemar, ele é atleta com patrocínio profissional, mas se uma pessoa não tem patrocínio, você faz o quê? Sou atleta. Sim, não, e você trabalha com o quê? Exatamente. Pô, a pessoa está dando 2 turnos. Né? Peraí. Que a live para aqui. Aí você salva e começa de novo. Olha nesse também. O de cá também já está para terminar. Mas aí para e salva de novo. Mais de 10 minutos. Não, vai ficar conversando tarde também. Finalizar Só um minutinho, galera, que a live vai terminar aqui, porque por causa do tempo, e já volta já. A de Guga já salvou. A de Google já salvou, né?